Saudações, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um laboratório prático da 104. Eu me chamo Cassesa. No vídeo de hoje vamos fazer agora uma configuração utilizando a estrutura de Availability Zone. Então aqui eu já deixei duas máquinas criadas em regiões diferentes para depois, que nesse vídeo vamos também atachar um disco que da outra máquina, outro vídeo que nós fizemos, apaguei a máquina e deixei só o disco, aí a gente vai atachar dentro dessa máquina. Mas eu vou mostrar para você que o disco pode ser atachado somente na região que foi criado a máquina, no caso o disco. Então, olha só, deixa eu clicar aqui, ó, e botar botão direito aqui no disco, só para vocês verem como é que está a estrutura aqui dos discos que a gente cria dentro do Azure. Se ele carregar aqui, tá vendo aqui, ó? Então, dentro da parte disk, a gente vê todos os discos que a gente criou na máquina. E esse disco aqui, ó, agora que você já sabe, deixa eu voltar para cá, aqui em Resource Group, criamos a estrutura nesse Resource Group aqui, ó. Quando eu apaguei as máquinas, mas fica também algumas estruturas de VNet, da rede, de Availability Set, que nós criamos a estrutura, e também o disco, ó. Tá vendo? E o disco está na região East-West, que foi onde nós criamos aquelas máquinas de Availability Set, tá? Então, nesse vídeo, vamos criar, dentro dessa mesma estrutura, agora criar uma máquina utilizando a estrutura de Availability Zone. Vamos clicar aqui, vamos clicar em Create, criar máquina virtual. Vamos escolher aqui o Resource Group. Vamos botar o nome da máquina como VM-app. Vamos botar -1. Isso. A região, vamos manter a mesma região, East-West, é que a gente vai criar nessa região. Agora, olha só, é aqui, ó, Availability Options, nós criamos Availability Set. Agora, o que significa a gente criar uma estrutura de máquina utilizando Availability Zone? Quando a gente seleciona, nessa região aqui, ele só deixa habilitado o Service Select Zone. Isso daqui significa o quê? É que eu tenho a permissão de selecionar qual é a zona que eu quero botar a máquina, tá certo? Essa opção aqui. Já essa opção aqui que está desabilitada nessa região aqui, East-West, e também quando eu tento criar a Availability Zone nessa região, repare aqui, ó, aqui embaixo, que ela deixa a gente criar tamanho de máquinas específico. Mas, qual é o ponto que eu queria te mostrar aqui, ó? Aqui. Eu estou selecionando uma zona. Para a gente ter um SLA de estabilidade de uma máquina, nós temos que criar com duas zonas, certo? Aí a gente tem um SLA de 99,99%. Quando eu seleciono zona 2, nessa região East-West, olha, ele não deixa eu criar outros tamanhos de máquina, ele deixou uma aqui, ó. Agora, se eu tentar criar com 2 vCPU, ele fala aqui embaixo, ó, que eu só posso criar na zona 1. Eu não posso criar na zona 2. Tá legal? Então você tem que ver isso antes. Então, no nosso exemplo, eu vou deixar na zona East-West, vou demarcar a zona 2, aí ele me permite eu criar uma máquina com tamanho 2 vCPU e 4 GB de memória. Mas, tudo bem, mas se você for fazer na primeira vez, você pode escolher, eu vou escolher aqui, ó, essa daqui, e o Salt. E o K-Salt, repare aqui, ó, que eu posso criar duas e ele deixa eu criar tamanho de máquina diferente. Tá vendo? Ele não dá mensagem, tá? Mas eu vou deixar aqui o East-West para te mostrar uma coisa quando a gente for atachar o disco. Deixa eu ver aqui. East-West. Eita, difícil aqui, ó. Vamos manter essa daqui. Ele só vai deixar na zona 1 mesmo, mas tudo bem. Para o nosso exemplo, fica tranquilo. Se eu selecionar, quando a gente cria uma máquina, não sou obrigado a criar nas duas máquinas, botando essa máquina nas duas zonas. Mas quando eu clico duas zonas, eu estou fazendo um SLA só para reforçar de 99,99%, certo? Mas se eu criar com uma máquina aqui, botar em uma zona, depois quando eu criar uma outra máquina, eu escolho a zona 2. Mas quando eu coloco em duas zonas, ele renomeia o nome aqui, ó, para o nome da máquina bota 1 e o nome da máquina ponto 2. Isso quer dizer o quê? Que o sistema que eu estou integrando dentro dessa máquina, ele vai fazer uma distribuição ou uma divisão física para cada máquina e vai duplicar a máquina em cada região.
Tá legal? Então, ele não é, vamos dizer assim, não é uma cópia exatamente, pode ser até uma cópia, mas o certo é ele fazer uma distribuição ou divisão física de uma máquina para duas regiões. Tá legal? Então, muito bem, eu vou deixar nesse exemplo aqui só a zona 1, que essa região aqui permite só a zona 1. Vamos botar aqui Standard, vamos manter o Windows Server, e aqui vamos deixar mesmo 2 vCPU que ele deixa, mas não posso criar em 2 zonas. Né? Então, vamos botar nosso usuário. O resto nós vamos manter tudo como padrão, não vou alterar nada. Tá? Vamos manter o disco. Vamos manter aqui na estrutura de rede, deixa ele criar a VNet, deixa ele criar a subnet, ele vai criar o IP, a gente só vai o NSG e a gente vamos só marcar para ele deletar a placa de rede. Tá? O foco é a gente entender a Availability Zone. Então vamos deixar tudo padrão, vamos deixar aqui, não vou nem botar task, mas eu poderia botar task, botar a tags, né? Deixa a gente pode botar a tag que já temos aqui, só como um padrão, ver aqui, né? Conforme, né? Melhores padrões, né? Deixa ele criar a máquina, aí eu vou pausar, e quando ele clicar em deploy, aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer o atachamento da máquina. Porque enquanto ele faz o deploy, se essa minha região me permitisse eu criar 2 máquinas em zona diferente, aí eles estariam segmentados em cada um de zona de availability zone diferente, no 1 e na 2. Enquanto ele está no deploy, ó, vamos fazer o seguinte, eu estou aqui na máquina virtual, deixa eu dar um refresh aqui, ó. Eu fiz esse exemplo aqui, né, na região do Canadá. Ó. Vamos clicar na máquina 1, e é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. A Availability Zone, ó, tá vendo? Ele está na Availability Zone 1, tá? Aí quando a gente volta aqui para a máquina 2, ele está na Availability Zone 2, ó. Tá vendo? É isso daqui. Então, é normal. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, depois que a máquina entrar, realmente ela for criada, aí agora a gente vai atachar aquele disco, que é isso aqui, ó, dentro daquela máquina. Mas o que significa o atachar? Atachar o disco. Vamos supor que essas informações aqui eram de uma outra máquina, mas eu tinha arquivos dentro dessa partição secundária como backup. E eu quero utilizar esse disco para uma outra máquina para eu poder visualizar e consumir as informações desse disco. Já que, como ele não pertence a máquina nenhuma, ele está aqui dentro do Azure. Então, eu quero pegar os arquivos dentro dele e atachar dentro de outra máquina. É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, eu vou pausar aqui. Acho que já até acabou, não precisa nem pausar. Deixa eu ver se a máquina já... Não, ainda está aqui ainda. Ainda está ainda aqui. Ela criou, tá? Está aqui no estúdio ali, mas ainda está sendo criado. Ó. Tá vendo? Então... Deixa eu abrir ela aqui e mostrar uma coisa para você. Que no agente do status, o agente dela... Deixa eu ver aqui, mostrar para você. Cadê? Ó, já criou aqui, ó. Mas a gente só pode rodar ela... Cadê você? Deixa eu minimizar aqui o menu. Uma opção chamada status de agente. Aqui ele tem que estar read. Que ele está executando, já está rodando já. Eu não estou achando. Tá, mas tudo bem. Não é tão importante não, mas... Vamos voltar para ela, e quando a gente der um refresh aqui, ela vai estar room aqui rodando. A gente vai aguardar só um pouquinho. Tá aqui, ó, já está rodando já. Então, antes da gente atachar, o que nós vamos fazer? Vamos abrir a máquina, vamos executar ela, que a gente vai precisar adicionar ela lá no gerenciamento de disco. Vamos clicar nela. Aí, ó, pediu a senha. E a senha, né? Aí, agora foi. Deixa só ele executar a máquina. Geralmente, como é a primeira vez, a gente sabe que sempre o Windows Server ele demora um pouco, né, para poder atachar. Enquanto a máquina fica ligando, a gente vai voltar agora aqui. Ó. Eu já estou com a janela disco aberta aqui, que é esse disco aqui. Agora a gente vai voltar para a máquina que eu quero adicionar ela. Então a gente vai aqui, ó. Vamos abrir a máquina. A gente vai vir aqui na opção disco, o disk. E aqui nessa parte de baixo aqui, ó, aqui é o sistema operacional, né? E aqui é os dados. Então, aqui a gente cria uma partição secundária para a gente fazer o backup, né? E aqui que a gente atacha um disco existente. Então, vamos clicar nele. E quando a gente clicar aqui, ó, repare que o disco não está aparecendo. Mas isso é por quê?
Porque quando nós criamos esse disco aqui, foi na versão, nós criamos na plataforma de LRS. E ele está aqui, ó, como LRS. E essa máquina que nós criamos, ele está como ZRS. Então, para aquele HD ser detectado aqui, a gente tem que converter esse disco como ZRS. Então, com a parte do disco, lembrando aqui, eu pesquisei aqui disco, cliquei aqui, aí eu vou clicar nele, aí eu venho aqui Size e Performance, tem que converter ele, né? E aqui em cima, no tipo de armazenamento, eu vou converter ele para Zona Redundância Storage. Então, a gente pode botar como Premium e clica aqui em Save. Aí depois, que é rapidinho, não demora tanto, essa conversão, essa configuração, tá aí, ó, converteu. Certo? A gente volta aqui para o Overview e repare aqui, ó, já está como Premium SSD ZRS. Agora a gente vai fazer um refresh aqui, só para atualizar a página. E agora sim, ó, eu estou dentro da máquina 1, tá? Aí eu quero clicar aqui em atachar e agora o disco aparece. Legal? Então, quando você clica, aí você salva. E agora vamos esperar a configuração. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos que converter, vamos voltar aqui mais ou menos no disco, para esse formato aqui ZRS. Tá legal? Que é Zona Redundância Caos. Aí sim, ele passou a ser reconhecido. Ó, já foi. Agora vamos voltar para a máquina aqui. Vamos fechar tudo, que a gente não precisa usar essa parte aqui. Vamos abrir aqui o explorador de arquivo. Vamos ver se ele aparece. A gente sabe que não vai aparecer. Ó, já apareceu aqui, tá? Eu ia falar assim, se ele não aparece aqui, ó, o que a gente faz? A gente clica aqui. Vamos clicar aqui o gerenciamento de disco. Mas como é um atachamento, ele não pede aqui para você fazer nada. Ele automaticamente já aparece aqui e aparece aqui no meu computador aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu clicar 2 vezes, se tivesse arquivos aqui, a gente teria acesso ao arquivo. Eu vou pausar, depois que eu acabar de explicar, eu vou pausar, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma outra máquina muito mais rápido, aí depois a gente faz o mesmo processo para ver se os arquivos vêm, tá? Eu esqueci de fazer essa parte aí. Então, deixa eu botar aqui. Muito bem, então essa parte da gente atachar um arquivo é bem simples, tá? Só convertemos. Mas por agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu criei 2 máquinas de Availability Zone em regiões diferentes. Então, eu quero te mostrar que o disco, eu não vou conseguir atachar nesse computador igual nós fizemos, porque os testes que eu vi aqui é porque o disco tem que estar na mesma região que foi a máquina, tem que estar na mesma região do disco. Deixa eu voltar aqui para ela aqui, que eu saí. Deixa eu voltar para ela aqui, ó. O disco foi criado aqui, ó, East West. E as máquinas que eu criei, ele está no Canadá. Então, o disco eu não vou conseguir fazer um atachamento de uma região para outra. Mas eu acredito que tem um script que a gente pode fazer dentro do PowerShell para a gente converter a região do disco para a região, para as máquinas que eu quero fazer o atachamento. Tá? Então, mas vamos fazer o teste aqui. Ó. Vou abrir a máquina que está no Canadá. O disco está como um LRS. Cadê o disco? Está aqui. Ó. Deixa eu dar um refresh aqui. Ele está como ZRS. Vamos voltar aqui para a máquina. O disco. Tá? Só para você entender, ó, rapidinho. Tá aqui, ó. Ability Zone, tá? Só para você entender. Para você ver que ele está no mesmo... O disco está mesmo convertido para a zona de redundância caos. Agora vou clicar em atachar e clica aqui, ó. Tá vendo? O disco não aparece, porque estão em regiões diferentes. É por isso que o disco tem que estar na mesma região. Aí, relembrando que se você tiver um script, você pode converter o disco para a mesma região, né? Para a máquina que estão aqui na mesma região. Não importa se ele está no Availability Set ou Availability Zone. Pode ser até uma máquina normal. Uma máquina normal você consegue atachar ele. E você não precisa botar ZRS. Se fosse uma máquina normal, sem... Aí você vem aqui, ó. Quando a gente cria um disco, ele já vem, tá? Então você apenas converte ele por LRS, ó. Tá vendo aqui? Ele não está deixando habilitado, por quê? Porque o disco está atachado na máquina aqui, ó. Ele está aqui ainda. Então, se eu clicar com o botão direito, deixa eu ver se tem alguma opção para desestachar ele, desvincular. Não tem, ó. Então, eu vou fechar a máquina aqui, no momento. Aí a gente vem aqui, ó. Vem aqui na máquina que ela está.
A gente volta aqui em disco, só para a gente fazer esses testes. Clica aqui nele, ó, remove, salva. Deixa eu só salvar aqui, pronto. Deixa eu ver aqui se já acabou. Aí, acabou, perfeito. Agora, deixa eu dar um refresh aqui. Deixa eu voltar para cá. Aí eu volto de novo para o disco. Size e Performance. Clico aqui, transformo ele normal para LRS. Agora sim, ó, dá para salvar. Porque ele estava taxado ainda lá na máquina virtual. Perfeito, gente? Então é isso daí, ó. Agora eu esqueci, né? Eu desestachei. Eu vou fazer o seguinte: eu vou refazer tudo de novo agora, vou pausar e vamos testar, porque tudo que a gente tem teste. Um amigo nosso, deixa eu voltar aqui para o portal do Azure, o curso aqui, olha, que é o que eu estou estudando e estou regravando. Ele fez uma pergunta aqui, justamente pela aula aqui, ó, criando uma VM em um Ability Set, Ability Zone, ó. Ele perguntou isso aqui, ó. Eu botei meu suporte explicando que tem que estar na mesma região, e ele fala aqui, ó, eu quero saber se eu atachar um disco que contenha dados, os dados serão visualizados. Aí o suporte respondeu que Rafael realmente explica isso no vídeo, falando que se a gente tiver conteúdo, pode ser visualizado. Mas qual é se a gente está fazendo para um cliente, fazendo para uma empresa, qual é o nosso trabalho? É testar. Então, eu vou pausar esse vídeo, vou refazer o atachamento de novo, tudo que nós fizemos, vou jogar uns arquivos e depois a gente vê o atachamento como é que ficou, tá bom? Muito bem, rapaziada, eu refiz aqui o passo a passo, eu botei aqui, ó, vamos aqui para a máquina 1, só para dar um review rapidinho. Eu coloquei aqui, na máquina 1 que nós atachamos o disco, tá certo? Ó, o disco tá aqui, tá fizemos, tá, eu refiz de novo, vou executar a máquina, só para eu mostrar, a gente ver que os arquivos estão naquele HD, tá? Aquela partição. Vou executar aqui para a gente ver junto aqui. Isso é uma dúvida bem interessante do nosso colega lá. E também eu já tinha pensado nisso. Ó. Então, vamos lá. Vamos abrir. O arquivo, quando a gente atacha, ele já aparece aqui. E eu criei aqui, ó. Eu joguei esses arquivos, programa, vídeos. Eu botei uma pasta aqui do modo 305, tá aqui. Esses são os arquivos que a gente já tem no HD, certo? Eu vou fechar ele, dá OK. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou voltar aqui para, vamos voltar aqui para disco dentro da máquina e vamos remover aqui o disco, vamos salvar e vamos simular agora de como a gente realmente está fazendo de novo a máquina do zero e vamos atachar a máquina novamente para a gente concluir se os arquivos também a gente consegue visualizar na nossa nova máquina. Então, eu vou pausar o vídeo aqui, vou selecionar ele, a máquina, e vou dar um delete. Marco tudo. Posso ele. E agora eu vou pausar e depois, quando ele acabar, a gente vai fazer, vamos criar uma outra máquina e vamos atachar o vídeo. Muito bem, escolhi uma máquina, agora vamos criar uma nova máquina, como nós falamos. Vamos supor que a gente tem uma nova máquina e vamos atachar aquele disco. Vamos botar de novo aqui como VM traço... Vamos botar agora que seja um servidor. Não, melhor, vamos botar VM traço admin. É uma máquina para admin. Vamos manter na mesma região a princípio, que é onde está o disco. Vamos botar a Availability Zone, vamos colocar zona 1, perfeito. A ideia é só para a gente testar o HD, tudo isso aqui a gente já sabe. Vamos manter o disco 2 vCPU. Vamos colocar nosso usuário. O resto vamos deixar tudo como padrão. Ele vai criar aqui a rede, a subnet, a placa de rede, a NSG. Vamos marcar aqui para depois. A gente vai apagar tudo mesmo, né? E vamos direto para o review. Que a gente já reviu tudo isso daqui, review, né? A gente já viu tudo isso daqui. Ah, antes eu esqueci, ó. Pera aí rapidinho. Deixa eu voltar uma coisa aqui. Quando a gente cria uma Availability Zone e marca dois... Se essa região permitisse a gente criar em duas zonas, aqui, ó, quando a gente tentar criar a máquina, ele está dando esse erro aqui, mas é aqui que eu quero chegar, ó. Tá, ignora aqui, que ele está dando... Acho que aqui em Network... Aqui, ó, em Network, quando a gente cria duas zonas, cria uma máquina em duas zonas,
ele não faz cópia de máquina, ele faz tipo uma distribuição ou divisão física, tá legal? Como eu venho falando. Mas quando eu faço aquele processo de criar uma máquina em duas regiões ao mesmo, duas zonas ao mesmo tempo, ele pede que a gente tem que criar um load balance. No nosso caso não é obrigado, mas por estabilidade, ou como a gente já sabe como trabalha o load balance, ele pede para a gente criar. Se eu desse para criar essa máquina, ele volta para essa tela dando erro. Então, a gente desabilita. No nosso caso, se nós formos criar em duas zonas. Perfeito? É isso que eu acabei de explicar. Acho que eu esqueci, mas tudo bem. Vamos voltar agora. Então, já criamos, botando na mesma zona, só criando uma máquina. Vamos dar o Create Review. Isso, agora sim. Vamos clicar. E depois que a máquina for criada, aí sim vamos testar o HD que já tinha aqueles arquivos, né? E a gente informar a gente que a gente tem arquivo naquele HD e a gente quer adicionar ele ou atachar, né, na outra máquina para ver se os arquivos realmente vão. Lógico que a gente sabe que a gente trabalhando com tecnologia, a gente tem que fazer o backup, independente se vai dar certo ou não, o backup tem que ser feito, né? Tanto na nuvem como no pendrive, não importa, né? O backup tem que ter feito. Muito bem, finalizou a máquina aqui, agora vamos clicar em Go to Resource. Agora sim, vamos lá atachar o disco. Lembrando aqui que o disco tem que ser convertido para ZRS, né? Lembra? Ele tem que estar já convertido. Se você esqueceu, ó, abre o HD, vem em Site Performance e aqui você altera para o formato que a gente está fazendo naquela máquina, que é a Viability Zone. Perfeito. Então vamos clicar nele, vamos voltar aqui, cadê você? Disco. Vamos abrir agora aqui, atachar. Ele tem que aparecer aqui, ó. Apareceu, que está convertido, e vamos aplicar. Depois que ele for adicionado, nós vamos voltar aqui para o Overview. Não posso sair da tela, não. Deixa ele acabar aqui. Deixa ele acabar de atachar aqui. Aí atachou, agora vamos ao Overview. E agora vamos para o teste final, né? Vamos ver se os arquivos vão junto com o atachamento, já estão dentro do HD. Muito bem, a máquina agora vai ser mais rápido de startar, né, de iniciar, porque a gente já utilizou ela várias vezes, então o Windows Server já não entra tanto aí. Vamos só aguardar. Muito bem. Deixa ele iniciar. Não. Como nós queremos uma máquina do zero, aí ele demora um pouco mesmo para poder iniciar. Eu achei que estava usando aquela outra. Perfeito, a máquina carregou toda. Agora sim, vamos clicar aqui, vamos abrir o explorador de arquivo. E vamos ver se os arquivos foram junto com o HD. Tá aí, ó. Tá vendo? Resposta, pergunta respondida. Os arquivos permaneceram e estão todos aqui. Certo? Então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou até um pouco mais extenso do que o previsto, mas lendo os comentários aqui, eu vi que seria bem interessante também fazer esses testes, né? Que repetindo, quem trabalha em tecnologia, a gente tem que testar várias vezes, porque para quem vai usar, ele não quer saber como é que foi feito, mas ele só quer achar pronto. Tá bom? Então isso, esse vídeo foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma estrutura de como a gente utiliza a Viability Zone. Um forte abraço e encontro você no próximo vídeo.